Então hoje nós falaremos sobre trabalho cultivando o jardim. E é bem interessante, gente, porque essa aula aqui, eu tenho certeza que ela vai contrapor algumas coisas, tá? Algumas coisas que nós ouvimos, talvez desde muito tempo, algumas coisas que talvez nós fizemos achando que era assim que fazia, mas na perspectiva do Evangelho, eu quero trazer aqui para vocês como é que nós vamos interpretar trabalho na perspectiva do Evangelho. Eu queria que vocês pensassem, para vocês, quando vocês brigaram comigo, quando vocês pensam sobre levar o Evangelho para o trabalho, o que vem à mente de vocês? O que vem à mente quando vocês ouvem isso? Levar o Evangelho para o trabalho. Não precisa responder, é uma pergunta mais retórica, mas eu queria que vocês pensassem. No trabalho de vocês, no dia a dia de vocês, o que vocês imaginam que é levar o Evangelho para o trabalho? Então, eu vou trazer aqui uma visão, aliás, 3 perspectivas de integrar fé com o trabalho, e vocês vão perceber que muitas vezes nós cometemos um erro na hora que a gente fala sobre isso, tá? Aí, as 3 perspectivas sobre trabalho. Então, eu quero falar sobre 3 perspectivas sobre trabalho. E se você estiver tomando notas, é um jeito muito bom de você aí conseguir absorver, tá bom? A primeira perspectiva, gente, então, sobre trabalho, é uma cosmovisão cultural. Eu não sei se todo mundo estava aqui na aula que nós falamos sobre cosmovisão. Cosmovisão, o que é? É uma leitura de mundo. Então, cosmovisão é como é que eu leio a vida. Nós falamos aqui sobre cosmovisão cristã, que significa o quê? Quais são as lentes pelas quais eu enxergo a vida. Cosmovisão cristã significa que eu enxergo a vida a partir das lentes do Evangelho, ou a partir das lentes da Palavra de Deus. Então, quando nós falamos sobre cosmovisão, é uma leitura de mundo. Tá? Então, se eu leio a vida a partir da Palavra, eu sei que existirá um tempo, por exemplo, que todas as coisas vão ser redimidas. Então, quando nós falamos sobre a primeira perspectiva de trabalho, gente, é uma perspectiva que vem dos gregos, que é o quê? Trabalho é algo que eu faço para conseguir dinheiro, para depois do trabalho eu fazer aquilo que eu realmente gosto. Então, a primeira perspectiva é essa. Eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro, eu não vou fazer o que eu gosto. O que eu gosto não é o trabalho. O que mais? Na verdade, é um meio para eu fazer aquilo que realmente importa. Nessa cosmovisão ainda cultural do trabalho, carreira é para eu ter uma posição social. Eu quero ter uma carreira bem sucedida, mas por quê? Porque eu quero ter uma posição social elevada. O que mais? Trabalho existe na minha vida para eu pagar as contas. Poxa, eu preciso pagar as contas, então tem que trabalhar. Não tem jeito. Tem que trabalhar. O que mais? Eu trabalho para ficar rico e conquistar coisas. Então, nessa perspectiva cultural, trabalho é para eu ter as coisas que eu quero. Então, por exemplo, eu sempre quis ter um carro antigo. Então, é como se, para mim, nessa perspectiva aqui, trabalho é para eu conseguir esses bens que eu quero. O que mais? Eu trabalho para construir uma casa, ou para viajar, ou para ter um carro dos sonhos, como eu disse. Então, percebe que nessa perspectiva aqui, grega ou helênica, é uma perspectiva muito mais de conseguir as coisas. Ou seja, o trabalho é um meio para eu conseguir alguma felicidade ou alguma coisa que me satisfaça. O que mais? Ou mesmo, eu trabalho porque eu preciso, eu tenho que trabalhar, eu não gosto de trabalhar, mas é um mal necessário. Ou seja, é uma perspectiva de trabalho muito parecida com o resultado ali da queda de Gênesis 3:17. Então perceba que a primeira perspectiva, o trabalho é só um meio para eu conseguir as coisas que eu realmente quero. A segunda perspectiva, gente, então até eu acho que eu coloquei uma imagem aqui, mas o trabalho nessa perspectiva ele parece mais como uma prisão ou como uma escravidão. Então, poxa vida, eu tenho que trabalhar porque senão eu não vou conseguir as coisas que eu quero, tá? A segunda perspectiva, olha que o slide me ajudar aqui, é a cosmovisão religiosa. E essa aqui pega bastante pra gente, pessoal. A cosmovisão religiosa. Por quê? Isso aqui é um exemplo de fé anexada ao trabalho.
Então, eu trouxe aqui uma imagem para mostrar para vocês, mas é como se eu pegasse uma peça de Lego e conectasse fé e trabalho. Então, nessa perspectiva aqui, do religiosa, você ouve a pregação aqui na igreja, você ouve a aula da EBD aqui na igreja, e aí você fala assim, poxa, eu preciso levar a fé para o trabalho. Eu preciso. O que eu faço? E geralmente o que os crentes fazem é encaixar a fé no trabalho. Que é o quê? Como se eu pegasse mesmo uma coisa que não combinasse e eu tentasse encaixar ali em um encaixe frágil, porque da mesma forma que eu encaixo, eu posso tirar. E aí eu vou dar alguns exemplos. Imagina um empresário cristão que fala assim, bom, vou levar a fé para o trabalho. Vou fazer um culto de inauguração, vou botar um culto lá na minha empresa e vou transformar aquele espaço num espaço de fé. Essa é uma primeira visão. O que mais? Um empresário que faz o quê? Ele recebe os clientes dele, os funcionários dele com a paz do Senhor. Não, eu vou levar a fé para o trabalho e como? Eu vou dar a paz do Senhor para todo mundo. Eu não sei se você acredita, mas aqui você vai dar a paz do Senhor sim, porque eu sou o dono da empresa. O que mais? Eu não sei se você é crente, mas na minha empresa, que eu sou chefe, vai ter reunião de oração. Vamos todo mundo chegar 5 minutos antes, vamos dar as mãos. E nessa perspectiva religiosa é o quê? Anexar a religião ou os elementos do culto da igreja ao trabalho. O que mais? Então não importa muito se as pessoas lá no meu trabalho acreditam no que eu acredito. Eu vou colocar goela abaixo aquilo que eu acredito, porque para eu integrar fé e trabalho, eu preciso colocar os elementos da religião naquele lugar. E percebam, gente, que isso é o que muitos fazem, inclusive com familiares. Quantos de nós são odiados pelos familiares porque a gente quer enfiar goela abaixo as nossas crenças e as nossas formas ou as nossas formas de acreditar nas coisas? O que mais? Levar a fé para o trabalho. Eu preciso anexar a fé ao trabalho. Na minha empresa só vai tocar música de crente, só vai tocar Cassiane. Não importa, a pessoa entrar lá, ela vai ouvir, sei lá, vai ouvir só sabor de mel. Então, percebe que nessa perspectiva religiosa, nós pensamos que anexar ou integrar a fé com o trabalho é você colocar esses elementos. Então, aqui não toca música do mundo, só de outro mundo, né? Lembra que a gente conversou sobre isso? Só música do Gasparzinho lá. Então, o que mais? Eu vou sempre que o cliente chegar e comprar alguma coisa aqui, eu vou colocar um folheto escondido nas coisas dele, porque aí, o que vai acontecer? Ele nem sabe, mas eu estou evangelizando ele. Gente, isso não é errado, mas isso não é integrar fé com o trabalho. É isso que eu queria chegar. Colocar música não é errado, só se for sabor de mel, aí é errado, gente, porque essa música não é boa. Em qualquer um dos mundos está errado. Em qualquer um dos dois mundos está errado. Em qualquer um dos dois mundos. Do Gasparzinho, nossa, essa música está errada, não está funcionando bem não. Mas percebe, gente, que quando a gente fala essas coisas, vocês percebem que são coisas muito simplistas, por isso que eu usei o termo anexar. É como se, como uma peça de um quebra-cabeça, você pudesse conectar essas coisas e amanhã você desconecta. Percebe? Isso não é integrar fé com o trabalho, isso é de alguma forma anexar a religião, né, ao meu contexto de trabalho. Certo? Então, nós falamos, inclusive, numa aula aqui sobre testemunho. Nós devemos ser intencionais na hora de levar Jesus para as pessoas, para o nosso trabalho. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Forçar elementos da nossa igreja, da nossa fé, goela abaixo, não é uma forma de você dar bom testemunho, tá? Isso não é levar o evangelho para o trabalho. Isso é anexar de alguma forma, mesmo que não caiba ali, é eu tentar conectar. E eu quero trazer uma perspectiva, uma terceira perspectiva, que então é essa, é a perspectiva de como que nós podemos integrar a fé com o trabalho na perspectiva do Evangelho. Olha, irmãos, quando eu falo sobre fé e trabalho, eu não quero falar aqui sobre cantores, sobre advogados, encanadores, vendedores, secretários, que por acaso também são crentes. Não é esse tipo de conexão entre trabalho e fé. Na cosmovisão bíblica, eu quero falar desses profissionais que são moldados no seu trabalho, aliás, que são moldados pelo Evangelho
e por causa disso, eles executam o seu trabalho de uma forma diferente. Vai ficar claro isso aqui agora, tá? A terceira coisa é a cosmovisão bíblica do trabalho. Então, a primeira é a cultural, como é que as pessoas enxergam, trabalham meio para conseguir as coisas, mesmo que status. A visão religiosa, que é, não importa se você acredita ou não, eu preciso trazer as minhas crenças para o contexto do trabalho. E a terceira, que é o que nós queremos, que é a forma correta, que é a cosmovisão bíblica de trabalho, que é, trabalho é parte do ser humano. Ou seja, é parte de quem eu sou e é o que Deus me criou para ser. Irmãos, é interessante que trabalho na Bíblia vem inclusive antes de casamento, sabia? É interessante isso, né? Como se Deus, Pai, dissesse assim: Adão, vai aprender a cultivar primeiro, vai aprender a sustentar a tua casa primeiro, depois eu te dou uma varoa, depois vem carne da minha carne, não é? Primeiro ele aprende cultivo. Então, trabalho na Bíblia é muito importante. E a Bíblia, como nós falamos em algumas aulas, a Bíblia não é um amontoado de histórias, tá, pessoal? A Bíblia é uma história toda. Ela é uma história que vai se desenrolando. Então, na Bíblia Sagrada, nós temos, se eu não estiver enganado, 40 e poucos autores, e todos eles contam a mesma história. De Gênesis a Apocalipse, do Gênesis até Malaquias, há uma construção de ideia para a chegada do Messias, que Paulo vai dizer que é na plenitude dos tempos ele veio. De Mateus até Apocalipse, conta sobre a vida do Cristo e a mudança disso, que é o impacto agora na igreja. Então, eu tenho algo que eu quero que você leia, estude depois e se aprofunde mais, que é cosmovisão cristã. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Então, a história da Bíblia Sagrada ou a história de Deus pode ser lida a partir de 3 ou 4 palavras. Que palavras são essas? Primeiro, criação, queda e redenção. Quer deixar mais completo? Coloca consumação. Então, sempre que nós falamos aqui, assim, como que nós cristãos deveríamos enxergar a vida? A partir dessas palavras aqui, a partir da cosmovisão bíblica. Então, sempre que alguém perguntar alguma coisa para você, seja de algo de bom, algo de ruim, sobre guerra, sobre morte, sobre sofrimento, sobre... Você lê a vida a partir dessas 3 palavras: criação, queda e redenção. Por quê, gente? Se vocês pegarem... Todo mundo aqui já foi no cinema? Já? Todo mundo aqui já assistiu Sessão da Tarde, aqueles filmes? É assim, gente... Eles copiaram a história bíblica, tá? Criação, queda e redenção. Porque se você pegar um filme clássico aí de Sessão da Tarde, como é que começa? Começa uma família feliz, começa todo mundo se dando bem, de repente, no meio, o que acontece? Alguém é sequestrado, alguém morre, alguém é preso, acontece alguma coisa de ruim, que é o que a gente chama de queda aqui, tá? Então, primeiro está a criação, tudo funcionando perfeito. Aí acontece a queda. Pô, sequestraram a filha do Steven Seagal, aí ele vai passar o filme inteiro indo atrás da filha dele, né? É clássico isso. Queda. É a parte escura. E a gente fica assistindo aquele filme esperando a redenção. Você fala assim, quando é que ele vai achar a filha dele? Que hora que ele vai pegar esses bandidos ali, botar na cadeia, botar sei lá onde? Então, a gente quer que o mocinho se dê bem no final, né? Então, quando a gente fala sobre cosmovisão, é como é que nós lemos a vida a partir dessa narrativa bíblica. Deus cria todas as coisas perfeitas. Inclusive, gente, uma coisa que eu aprendi, quando a gente vai evangelizar, geralmente a gente fala assim: você é pecador, Deus tem um plano maravilhoso para você, Deus morreu por você. Isso é verdade, mas isso não é toda a verdade. Evangelizar na perspectiva do Evangelho, da cosmovisão cristã, é começar pelo começo. Qual que é o começo? Deus te criou para ser feliz. Deus te criou para viver. Deus te criou, mas por conta do pecado você está vivendo uma vida de escravidão. Mas eu queria te dizer que tem uma redenção. Perceberam as 3 palavrinhas? Criação, queda e redenção. Nós podemos evangelizar a partir da ótica do Evangelho. Criação, queda e redenção. Deus não te criou para ser escravo, mas o pecado te fez escravo. Mas mesmo assim Ele enviou o Filho dele para te redimir, e agora existe uma oportunidade de você de novo voltar aos braços do Pai. Perceberam? Essa é uma forma de evangelismo a partir
da Bíblia Sagrada. Agora vamos ver se eu lembro o código do Pedro aqui do celular dele. Acertei, beleza. Então, gente, esse aqui, quando a gente fala de redenção, é o que a gente chama do final feliz, né? Então, o nosso final feliz é até além da redenção. O nosso final feliz é a consumação. Se a redenção, Jesus trouxe um meio, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não fique na queda, não pereça, mas tenha vida eterna. Depois da redenção, existe a consumação. Eu acho que em 2 aulas a gente vai falar sobre isso. Mas a consumação, então, é quando de fato e literalmente não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais choro, onde o cordeiro e o leão vão conviver juntos e em paz. Tá, então, está claro quando eu falo sobre cosmovisão que eu quero trazer essas 3 palavras, certo? Cosmovisão é a visão do Evangelho para todas as coisas. Então, quando alguém te pergunta assim, poxa, você é crente, né? Por que então Deus deixa tanta criança sofrer? Você fala assim, então, quando Deus criou tudo, Ele chamou de bom, e não tinha criança sofrendo. Nós escolhemos andar para longe de Deus, e é isso que nós chamamos de queda. Eu e você, em Adão, escolhemos falar, Deus, eu quero continuar vivendo sem depender do Senhor. Nós rompemos com Deus. É por isso que tanta gente sofre. E agora Deus não faz nada? Faz, Ele inclusive fez. Ele morreu no nosso lugar para redimir a criação. E quando isso vai acabar? Na glorificação, ou na consumação. Uma coisa, só para exemplificar, eu li esses dias, que um garoto, adolescente, já jovenzinho lá, que mora naquela cidade que Israel está bombardeando, e ele fala assim, por quê? O que eu tenho a ver com isso? Por que eu perdi toda a minha família? O que eu tenho a ver com isso? Né? Aí o próprio repórter fala para ele, você não tem nada com isso, mas quem mandava nessa cidade tem. É a mesma coisa no jardim. Tem um monte de criança morrendo de fome, tem. O que eu tenho com isso? É que o primeiro pai venceu. E é interessante, gente, que a Bíblia deixa claro isso quando Paulo fala assim como por um homem entrou o pecado, por um homem também entrou a vida. Por um homem nós seremos redimidos. Por meio de um só homem nós estaremos lá cantando o dia diante do Pai. Então, cosmovisão, meus irmãos, nós precisamos ler a vida a partir dessas 3 palavras: criação, queda e redenção. Então, a vida, quando eu digo a vida, o trabalho, todas as coisas. Se nós sofremos é porque nós estamos ainda colhendo o resultado das nossas decisões. E eu não quero ser repetitivo, se você já ouviu isso, mas eu ouvi muito isso no passado já, do tipo, mas foi Adão e Eva que fez isso. Não, foi você também. Eu e você fizemos isso. Não, foi Adão. Então para de pecar você. Por que você não consegue? E no lugar dele a gente faz igual, porque Adão e Eva eram as nossas melhores versões. Eles eram melhores do que nós, no sentido de que eles não tinham nada nenhum, eles não eram corrompidos. Então todas as vezes, meu irmão, que você escolhe ser orgulhoso, todas as vezes que você escolhe uma mentirinha, todas as vezes que você vira o olho durante uma discussão com alguém, todas as vezes em que você peca, seja por pensamento ou por ação, você está reproduzindo Adão e Eva. Você está escolhendo, eu sei o que Deus disse, mas eu vou aqui. A gente falou sobre isso outro dia, né? Sobre a mentira. Por que nós mentimos? Nós mentimos porque naquele momento, a gente falou sobre idolatria. Naquele momento, o meu trabalho era mais importante do que Deus. Mesmo que Deus falou para a gente não mentir, não importa o que Deus acha. Nesse momento, o meu trabalho ou a minha reputação é mais importante do que Deus. Pecado. Bom, então, eu geralmente falo, que existem 3 perguntas, eu aprendi isso e eu não lembro de onde, mas existem 3 perguntas que nós precisamos responder na vida, que são as 3 perguntas mais importantes da vida, que são essas. Primeiro, a que Deus você vai servir? A sua eternidade está em jogo, meus irmãos.
a que Deus nós vamos servir. A pergunta não é se vamos servir a algum Deus, a pergunta é a que Deus, porque se você não serve a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, você está servindo outro Deus. Talvez seja o seu trabalho, talvez seja a sua família. Então a primeira pergunta, a que Deus você vai servir? Segunda pergunta, com quem você vai casar? Essa pergunta é bem importante. Com quem você vai aliançar a sua vida? E a terceira, com o que você vai trabalhar? Por quê, gente? A gente, acho que dá um nó na cabeça quando a gente faz as contas de quanto da vida a gente trabalha versus quanto da vida a gente está com a nossa família, né? Se você trabalha 8, 9 horas por dia, você já fica mais tempo no trabalho do que com a sua família. Então, o que você faz é muito importante, tá? Eu vou trazer algumas perspectivas sobre isso, mas ainda sobre criação, queda e redenção, deixa eu ver se eu pulo isso aqui. Então, na criação, Deus nos cria com o propósito de cultivar, cuidar e governar, como o pastor falou. Deus nos cria lá, Adão era representativo de todos nós. Havia muito trabalho na criação, a criação era perfeita, mas havia trabalho na medida certa. Isso aqui, gravem essa frase aqui, pessoal. Na criação havia trabalho, sim. Trabalho não existiu depois da queda, tá? Eu já ouvi isso, mas é um equívoco. O trabalho já existia antes da queda, mas na medida certa. Na queda, nós escolhemos nos desligar do autor da vida, aceitamos a proposta da serpente, e o problema não é que nós não queremos trabalho, é um problema que a gente quer trabalho do nosso jeito. Babel é um exemplo disso. Por que o povo ali queria trabalhar dia e noite firme? Vocês lembram da história da Torre de Babel? Porque eles queriam fazer o nome deles grande. Esse era o objetivo. Então, na queda, nós pervertemos o objetivo real do trabalho, que era cultivar e levar a cultura. Então, percebam que eu trabalho com tecnologia, né? Então, nós temos reuniões todos os dias com os times. Então, a reunião de 15 minutos para alinhamento. Reunião de alinhamento, a gente vai fazer as coisas. Jesus tinha uma reunião de alinhamento com Adão. Ele tinha reunião de alinhamento e eu fico imaginando Adão falando assim: Deus, eu estou olhando para aquele bicho, não sei que nome que eu dou para aquele bicho lá. Aí Deus fala: o que você acha de ornitorrinco? Um bom nome, hein? Bom, vou pôr ornitorrinco. Esse aqui, galinha. Pô, legal o nome galinha. Então eles tinham uma reunião de alinhamento, claro que não está escrito desse jeito, mas eles tinham uma reunião de alinhamento, eles conversavam, mas o que acontece é que Adão agora ele quer levar a cultura, mas do jeito dele, ele não quer mais Deus, como o meio pelo qual ele faz isso, tá? Então percebam que nós escolhemos andar para longe de Deus, e nós escolhemos a proposta da serpente, por quê? Porque a serpente estava nos oferecendo autonomia. A serpente nos oferece, eu acho interessante, né, que o texto diz: você pode ser igual a Deus. Pô, gente, o capítulo anterior estava dizendo que eles eram imagem e semelhança. Que parte que eles não entenderam? O lance aqui é que vocês podem ser igual a Deus sem se submeter a Ele. Olha só a proposta. Assim como Ele, vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês vão ter o poder das mãos. Então, isso aqui é interessante. Então, na redenção, Deus não é pego de surpresa. Estou repassando aqui um ponto da cosmovisão. Na redenção, então, gente, Deus não é pego de surpresa. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O que isso significa? Que em sua soberania, Deus já sabia que nós pecaríamos e proveu um meio, proveu um escape, que é o plano de redenção eterno. E por meio de Jesus, meus irmãos, por meio de Jesus, então a humanidade perdida e em decadência nada podia fazer. No entanto, Deus, o Santo, se esvazia do seu poder e glória, escolhe morrer, e a sua morte abre um portal para a eternidade. Esse é um milagre, e esse é o maior milagre, que é o milagre do novo nascimento. Então, quando a gente fala de redenção, a gente está falando sobre, agora, a morte do Filho de Deus, que abriu um espaço para que nós sejamos, ou nos conectemos de novo com o autor da vida.
A morte de Jesus, meus irmãos, ela desencadeia, ou ela dá o pontapé inicial do novo povo que um dia vai morar no céu. Nós não conseguimos, se vocês lembrarem, nós falamos em algum culto aqui, em alguma pregação, que nós não temos acesso a Deus por conta do nosso pecado. O nosso pecado fez e faz separação entre nós e Deus. Por que nós temos acesso a Deus então? Por meio do sangue de Jesus. E é somente pelo sangue de Jesus que nós podemos ajoelhar e chamar Deus de Pai. Sem o sacrifício de Jesus, que é o que nós chamamos de redenção, as nossas orações seriam mudas, não seriam ouvidas, porque nós não temos acesso ao Pai, a não ser por intermédio de Jesus. Então é a morte de Jesus que nos habilita. E por fim, a consumação, como eu disse, né? Todo mal vai ser extinto, o trabalho volta a ser uma dádiva e não um peso que se tornou depois do pecado. Tá? Então, essa é só uma visão que eu trouxe agora sobre cosmovisão: criação, queda, redenção e a consumação de todas as coisas. Ok, então, seguindo aqui, o trabalho, então, ele é parte do ser humano. Lá em Gênesis 2:1, não havia homem para cultivar o solo. Então, imagina que Deus cria todas as coisas e, se eu fosse Deus, eu reagiria assim: poxa, tem tanta coisa bonita, quem que vai cuidar disso? Vou criar o ser humano. Então, ele cria Adão para governar, cultivar, lavrar e servir. Então, o trabalho, gente, trabalhar, então, é parte do ser humano. Deus nos cria a sua imagem e semelhança. E geralmente quando perguntam para você e para mim, o que você é? O que a gente responde quando perguntam o que nós somos? Eu sou dentista. Eu sou engenheiro. Eu sou secretário. Mas essa resposta está errada. Porque você não é um engenheiro, você não é um dentista, você está engenheiro. O correto é: eu sou um filho de Deus. Porque é interessante isso, gente. Quando a gente fala sobre trabalho, por que muita gente entra em depressão depois que aposenta? Porque ela só se enxerga a partir da caricatura do trabalho. Ou seja, se tirar de mim quem eu sou enquanto trabalhador, eu já não sei mais quem eu sou. Eu perco a minha identidade. Então, isso é muito comum. Uma vez eu vi um estudo sobre a quantidade de pessoas que se aposentam e entram em depressão. Porque agora não tem mais aquele status de as pessoas dependendo dela. Ou ela sendo vista como, sei lá, como médico. Não, agora ele é um aposentado. E ele não consegue mais se ver como uma pessoa fora da figura do médico, ou do engenheiro, ou enfim, de qualquer coisa. Então, a resposta é: quem é você? Eu sou Elias, eu sou um filho amado de Deus. O que é que Deus diz a respeito de mim? Eu sou um filho amado. Por isso que há as pessoas se sentem muito deprimidas, tá, pessoal? Mas as pessoas que creem em Jesus e recebem o Espírito Santo trabalham, vivem, e o seu viver é cultivar o jardim. Se o pecado transformou o jardim em mato, e isso é uma analogia bem legal, pessoal. Deus criou o jardim, o pecado transformou o jardim em mato. Quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que por onde passam agora estão transformando o mato em jardim de novo, tá? Em tudo que eles fazem. Elias, só explica que se transformou em mato, porque até então não tinha espinho, não tinha... Isso é bom, né? Isso é bom. Legal. Era um jardim limpinho. Aí quando o homem peca, nasceu espinho, nasceu um monte de coisa que não estava lá. Por isso que... Isso é interessante, pessoal, porque quando a queda lá em Gênesis 3, vocês vão ver que há punições na queda, né? Há 3 punições na queda. A primeira delas é a dor do parto. Então, eu imagino que o parto antes da queda fosse algo que não doesse do jeito que dói, porque ele foi uma das punições. A segunda coisa foi, de fato, o trabalho penoso. Vocês vão arar a terra e a terra vai brigar e não vai querer dar, vai dar espinhos e ervas daninhas. Isso que o pastor falou.
Então o trabalho vai ser custoso e vai tirar suor de você por conta do pecado. É por isso que quando a gente fala sobre trabalho, gente, o trabalho, ele não é ruim. Ele se tornou ruim por conta do pecado. E eu quero mostrar para vocês hoje, nessa aula, como é que... vocês lembram? Semana passada a gente falou que nós, como cidadãos do reino, a gente já começa a viver aqui e agora a cultura do reino. Vocês lembram disso? O reino chegou, mas ainda não está consolidado. Mas as pessoas que agora creram em Jesus já vivem o reino agora. O governo de Deus. No trabalho é a mesma coisa. Então não faz sentido nós que somos crentes em Jesus fazer as coisas de qualquer jeito. Não faz sentido nós que somos crentes em Jesus olhar para o trabalho e falar assim, e eu vou mostrar por quê, gente. Eu vou mostrar. Então isso que o pastor falou, transformar mato em jardim, é a questão do espinho mesmo. Então há muito espinho no nosso trabalho, mas como resultado do pecado. Então, irmãos, uma vez que nós cremos em Jesus, todas as áreas da nossa vida devem agora ser vistas e vividas e avaliadas pela ótica do reino de Deus. Então não importa se você está fazendo negócio, se você está fazendo família, se você está fazendo relacionamento de amizade, não importa, qualquer coisa que você está fazendo precisa ser pela ótica do Evangelho. Ser crente bom dentro da igreja significa que você não é crente coisa nenhuma. É só isso que significa. No modo do Evangelho, a gente falou várias vezes, pessoal, que quando nós cremos em Jesus, acontece um milagre na gente. A gente não vai começar a fazer tudo bonitinho da noite para o dia, mas você entra num processo de santificação. E é o Espírito, ele vai te convencendo. Você até vai fazer uma falcatrua ali, mas aí você não vai dormir bem. Porque o Espírito não vai deixar você dormir bem. E aí o que a gente diz é, se nada te diz que você está fazendo errado, se nada te incomoda, é provável que não haja Espírito Santo habitando aí. Porque crente peca mal. Crente se arrepende. Crente em Jesus é habitado pelo Espírito Santo. Ele até cai, mas ele é habitado pelo Espírito. Então, o Evangelho, gente, o Evangelho e a cultura do reino de Deus é o meio pelo qual o reino está avançando. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Às vezes a gente se preocupa demais, né, com as coisas. A gente se preocupa, a gente vê as guerras no mundo, a gente vê a situação política. Mas deixa eu contar uma coisa, um spoiler para vocês. A igreja vence no final, meus irmãos. Sabia disso? Abre lá em Apocalipse, a igreja vence. Nós estamos lutando uma batalha onde o resultado já foi definido. Então, o que nós temos que fazer é jogar o jogo. Que jogo? Trazer o reino de Deus para a nossa vida, para todo o contexto da nossa vida. Viver o reino de Deus. Então, se o Evangelho impacta fortemente quem nós somos, ele deve influenciar tudo que nós fazemos. Eu gosto dessa analogia, e eu usei ela algumas vezes já, mas imagina que eu chegue aqui, atrasado na aula, vocês estão todos sentados aqui, eu chego aqui 9h30. Eu falo assim, gente, desculpa, atrasei porque eu fui atravessar a rua lá de casa, e um caminhão a 200 por hora, carregado, me pegou e atropelou e acabei tendo que pedir de Uber. O que vocês vão olhar? Vocês vão falar o que para mim? Sério que você está falando isso? Ou você é mentiroso, ou você está morto, é o Gasparzinho que veio aqui no seu lugar. Porque não é possível que você se encontre com uma coisa tão poderosa, grandiosa e pesada e continue da mesma forma. Não é? E aí você fala para mim que se encontrou com Jesus e vive da mesma forma que você vivia antes lá fora? Não se encontrou com Jesus coisa nenhuma. É a mesma coisa, gente. E vou dizer, se encontrar com Jesus é muito mais poderoso do que um caminhão carregado a 200 por hora. Vocês percebem? Então, na verdade, quando a gente fala de trabalho, gente, vocês imaginam como que nós deveríamos ser vistos como crentes em Jesus fazendo o que a gente faz no trabalho? E eu quero me aprofundar mais nisso agora. Não importa o que você está fazendo, gente. Não importa
o que você está fazendo, o Evangelho tem que influenciar tudo que nós fazemos. Porque agora nós nos encontramos. Se é que nós falamos que nos encontramos com Jesus, isso deve moldar todas as nossas relações e todas as nossas ações. Mas agora esse ponto aqui ele é muito mais claro, ele é muito mais direto, esse que eu vou trazer agora, que é o Evangelho muda a motivação do nosso trabalho, que é exatamente aqui que eu acho que é o ponto alto dessa aula. Muitas vezes, a razão pela qual nós escolhemos um curso, um trabalho, é só pelos benefícios que aquilo traz. Dinheiro, status, aprovação, sem ao menos buscar a vontade de Deus para saber o que é que Ele quer para nós. Geralmente a gente vai a Deus quando as coisas não funcionam. A gente não vai a Deus para preparar o caminho, não é? Uma vez eu vi o Vini contando uma história dessa, né? Que a gente ora no avião, na turbulência, para não cair, mas pode ver que não orou na hora de subir. É o que a gente faz. A gente sobe um monte de avião teco-teco quebrado aí na vida, mas na hora fica com o coração na mão. Então, como é que nós estamos fazendo as escolhas da nossa vida? E aí eu tenho uma pergunta. Você que está procurando emprego, fazendo entrevista, pensando no próximo passo da sua carreira, você quer mudar de trabalho, você já conversou com Jesus sobre isso? Já conversou com Jesus? Isso é uma pergunta. O que Jesus pensa dos seus planos? São os planos dele? Porque lembra que trabalho toma a maior parte do seu tempo. É uma das 3 grandes perguntas que eu falei para vocês. E esse texto para a gente aqui é o texto da aula, tá? Colossenses 3, 23 e 24. Abram aí, eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Colossenses 3, 23 e 24. Gente, eu vou deixar para trás aqui. Colossenses 3, 23 e 24. Eu acho que eu estou com a versão da NVI aqui. Diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Olha que texto claro esse. Não tem como ser mais claro. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, ou seja, sem reclamar, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E eu acho muito interessante quando eu leio esse texto, e eu já ouvi muita gente falar assim: eu não vejo a hora de me aposentar para servir a Deus na obra. E aí o que a gente poderia perguntar para a pessoa é assim: então se você não está servindo a Deus enquanto você trabalha, você está servindo a quem? Porque a nossa noção de servir a Deus é só dentro da igreja. Quando eu digo nossa, é a visão comum, tá? Você está servindo a igreja? Não estou fazendo nada dentro da igreja. Não é isso que a gente está falando. Olha o que diz o texto, gente. O texto é muito claro. Deixa eu bloquear. O texto diz. Pode ler. Bíblia Viva é boa. Trabalhem arduamente e de bom ânimo em tudo quanto fizerem, tal como se estivessem trabalhando para o Senhor e não simplesmente para os seus senhores, lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai pagar-lhes, dando-lhes toda a porção que lhes cabe em tudo quanto Ele possui. É para Ele que vocês estão verdadeiramente trabalhando. É isso, gente. Percebe que a gente tem que fazer o bem, a gente tem que fazer bem aquilo que a gente faz, a gente tem que começar e terminar, porque primeiramente a gente não está fazendo isso por dinheiro, a gente não está fazendo isso para agradar o nosso chefe. É ao Senhor que nós estamos fazendo. Porque tudo quanto fizerem, façam para quê? Para a glória de Deus. Então, a peça que você está analisando, que você está construindo, a ligação, o relatório que você está fazendo, é ao Senhor. O teu chefe, meu amigo, é o Senhor. Por isso que os cristãos deveriam ser impactantes na sociedade. Essa pergunta, de onde você vem? O que você está fazendo? Não deveria ser só porque eu vou lá e coloco Cassiane no meu trabalho. Mas que a pessoa olha eu fazendo bem aquilo que eu faço e fala assim: caramba, eu quero fazer igual. Entende? Aí continua: e se vocês não fizerem o melhor para Ele, Ele lhes pagará de uma forma que vocês não gostarão. É isso.
Porque no Vocês não fim... têm filhos favoritos. Exato. Eu acho que a gente vai falar sobre galardão em uma aula aqui, porque as duas últimas eu não tenho pronta. Mas, meus irmãos, a verdadeira recompensa não é aqui. Então não é porque o seu chefe não te reconhece que você vai falar assim, vou fazer de qualquer jeito. Então você não entendeu nada. Você precisa voltar lá e ler Colossenses, porque é ao Senhor que você está fazendo. E é muito comum de fazer isso, né? Ninguém me reconhece nessa empresa, então sai dessa empresa, vai para outra. Ora a Jesus. Mas não deixa de fazer bem aquilo que você tem que fazer. Porque isso é característica de quem é cidadão daquele reino. Porque, de novo, gente, olha como eu quero deixar claro isso. O reino de Deus chegou, foi isso que Jesus disse. Arrependam-se e creiam, sejam parte desse reino. O que é reino? O governo de Deus. Se eu agora recebi o reino de Deus, eu já vivo na terra como um cidadão do céu. Imperfeito, claro, mas eu já vivo aqui. Porque a oração do Pai Nosso não é Deus. Isso aqui é muito legal, gente. A oração do Pai Nosso é assim: Deus, faça cumprir a tua vontade do céu aqui na terra. Essa é a oração. É trazer o céu para a terra. E trazer o céu para a terra é como, gente? É com varinha mágica ou é com o nosso trabalho dia a dia? Trabalho, oração, testemunho. Percebem? Então, trazer o reino é a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. E como é feita no céu? Em excelência, em perfeição, em alegria, em júbilo. E aí, como é que eu trabalho no meu dia a dia como se eu estivesse no céu, com a cultura do céu? Vocês imaginam, gente? E pode ser que você não seja promovido, mas você vai continuar fazendo. Em outras palavras, se o seu chefe não gostar de você, gente, azar dele, vai ter bom trabalho todo dia. Porque você não está fazendo para ele, você está fazendo para o Senhor. Percebe como muda a mentalidade? Percebe como é diferente aquela cosmovisão religiosa que eu falei no começo? Vou lá, vou levar, vou obrigar os outros a levar folheto, a botar música. É muito mais do que isso, gente. É muito mais do que isso. Ao invés de você se tornar alguém intragável, você vai se tornar alguém copiável. Eu quero trabalhar igual a Dinda. Eu quero vender carro igual a Dinda. Percebe? Eu não sei, ele tem um brilho de Jesus. É isso que a gente devia responder quando alguém perguntasse. A ideia de testemunho no mundo é isso. Então, não vai faltar, gente, se nós vivêssemos assim, não vai faltar gente querendo saber como é que você faz ou por que você faz desse jeito. Não vai faltar curioso. E os curiosos, gente, Deus alcança curiosos, porque eles vão falar, mas de onde você é? De onde você vem? Bom, eu me empolgo porque eu até perco o time. Mas, gente, então um dia Deus vai te perguntar, por que você... Lembra daquela carteira assinada lá de 2008 que você trabalhou? Então, Deus vai trazer, já leu o texto da Bíblia que diz que Deus vai trazer a juízo todas as coisas que foram feitas? Ele vai trazer a juízo todas as coisas que foram feitas. Todas. Todas. É por isso que quando, não estou dizendo que é fácil, tá, gente, mas quando nós tivermos que engolir o nosso ego para ser crente de verdade, a gente precisa engolir o nosso ego. Às vezes a gente quer responder na mesma moeda, mas na verdade a gente está perdendo a verdadeira herança que Jesus já prometeu ali em Colossenses. E o texto é maravilhoso, gente. O texto de Colossenses 3, 23 e 24, depois você lê na sua casa. Receberão do Senhor a recompensa da herança. Bom, dois extremos que são um problema de trabalho, gente. Dois extremos. O primeiro, pessoas que não gostam de trabalhar. Para essas, a segunda-feira é uma tortura. Olha, se você não gosta de trabalhar, eu creio que na eternidade vai ter trabalho, gente. Porque o trabalho não nasceu com pecado. Então, esse é um problema. Se você não gosta de trabalhar, peça misericórdia, peça perdão, peça, sei lá o quê, alguma coisa. Vai ver se seus exames dos hormônios está tudo bem, porque às vezes tem gente que está com desregulagem de hormônio, né, gente? E eu estou falando sério aqui, tá? Homens e mulheres. Então, pessoas que não gostam de trabalhar, isso é um problema.
Mas tem um outro problema que é o outro extremo. Pessoas que trabalham em excesso e negligenciam o descanso. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Acho que eu ouvi o pastor falando isso outro dia. Quando Deus cria, vocês acham que depois do 6º dia ele estava com a língua de fora, cansado? Não. Por que ele descansa? Porque ele estabelece um princípio. O princípio do descanso. Deus não estava cansado. Então, o descanso é um princípio. Deus não ficou exausto, mas ele diz: trabalhem e descansem. Trabalhem e descansem. O trabalho na medida certa não é o trabalho adoidado que você não tem tempo para nada. Descanse. Inclusive o Shabat era isso, gente. Vocês lembram que nós falamos na última aula sobre a placa? A placa serve para apontar para alguma coisa. Se eu ficar focado na placa, eu perco, como é que fala? O propósito do que a placa está apontando, não é? A placa diz lá, perigo à frente, preste atenção. Aí eu fico assim na placa, ó. E eu estou aqui, perigo à frente, pá, caiu, acabou. A placa é só a ponta. O que era Shabat? Era uma placa apontando o quê? Para o descanso, para um princípio. E aí os religiosos começaram a discutir se a sua casa pegasse fogo, se você podia sair com a roupa do corpo só, se você podia levar o que você cabia na mão. Eles começaram a discutir porque não podia ajudar a ovelha caída, não podia ajudar uma pessoa no buraco morrendo, porque era sábado. Perderam o propósito do Shabat, que era o sábado. Ficaram olhando para a placa, esqueceram para onde ela aponta, princípio do descanso. Então, aqui é mais um exemplo de como que o trabalho em excesso, negligenciando o descanso, é um problema, tá? Bom, seguindo aqui, o Evangelho muda a motivação do porquê trabalhamos, pois não precisamos mais correr em busca de status ou de valor para ser aceito. Gente, pelo Evangelho você já foi aceito, tá? Então, em Jesus ele te aceitou, e a Bíblia diz que, deixa eu ver se eu lembro como que diz, mas ela diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Isso é Romanos. Então você não fez nada de bom para ser amado, você foi amado. Então, nós não precisamos agora colocar a motivação do nosso trabalho para eu ser aceito, ou para eu ser valorizado somente. Nós precisamos servir no nosso trabalho com excelência, porque nós estamos servindo um Deus excelente, tá? Nós já fomos aceitos. O que mais? Quando eu trabalho a partir da minha nova identidade em Cristo, o trabalho agora não é sobre mim, não é sobre conseguir uma identidade, mas é sobre cultivar para que o mundo de Deus floresça. Percebe? O trabalho não é mais sobre mim. Agora são discípulos de Jesus disfarçados de secretários, de engenheiros, de políticos, de doméstica. São discípulos de Jesus disfarçados, cultivando o mundo de Deus para que o mundo floresça. E aí essa é a pergunta: os ambientes em que você frequenta se tornam ambientes mais floridos do que quando você chegou? Ou mais azedos? Né? Nós continuamos fazendo o mesmo trabalho, gente. Quando a gente olha para essa aula, eu não vou mudar. Não, eu continuo fazendo o mesmo trabalho, o mesmo estudo, mas com uma outra mentalidade. E talvez isso aqui, gente, talvez alguns de vocês não tenham ouvido dessa forma. Mas vocês conhecem a história de Esther, certo? Esther é um livro da Bíblia, talvez acho que é o único livro que não fala de Deus, não menciona Deus diretamente. Gente, Esther, ela foi chamada para uma posição que eu chamaria aqui de uma posição política, tá? Esther, ela age em conformidade com o papel dela de rainha. Esther não faz reunião de oração no meio do palácio. Esther não se torna uma missionária tradicional. Não. Ela age em conformidade com o seu papel de rainha. O que ela faz? Ela faz banquetes, ela articula politicamente. Se você ler lá em Esther, você vai perceber isso. Esther age dentro da sua posição e em conformidade com isso. O que isso significa, gente? Que Esther, ela pode fazer bem o trabalho dela, mesmo
E ela pode servir a Deus no trabalho, mesmo que ela não fale exatamente, explicitamente sobre Deus. Porque muitas vezes o que a gente acha é assim: eu vou servir a Deus, então eu preciso servir alguma coisa da igreja. Lembra o que eu falei aqui sobre quando eu me aposentar, eu não vejo a hora de me aposentar para servir a Deus? Não, já era quando você está servindo. Mas ela dava testemunho, né? Do Deus que ela servia. Dava testemunho, exato. Então o ponto aqui é assim, gente. Servir a Deus no trabalho, em primeiro lugar, é fazer bem aquilo que você tem que fazer. Se você não está fazendo bem aquilo que você tem que fazer, você não saiu do prézinho ainda. Porque a primeira coisa é essa. O que adianta você falar de Deus se você não está mostrando Deus? Imagina, vou lá, vou falar de Deus para o meu chefe, e ele fala assim: cara, você não faz um relatório direito, você vem falar de um Deus excelente. Não é? Em contrapartida, eu acho que foi o João, pastor, que uma vez contou aqui, né, no testemunho, que a forma de trabalhar dele abriu espaço para ele falar de Jesus. Porque ele se tornou uma referência no laboratório que ele trabalhava. E as pessoas ele ganhou o respeito das pessoas. E aí quando você ganha o respeito, você ganha junto os ouvidos das pessoas. E aí quando você fala de Jesus, a pessoa fala: poxa, interessante a vida que essa pessoa vive, né? Vocês percebem que conecta as coisas? Ao invés de eu só vir aqui e desperdiçar um monte de coisa, eu falo: olha o jeito que você está vivendo, cara. E aí, eu acho que é Paulo que fala, né? Que aqueles que... É assim, aqueles que não são da circuncisão, mas obedecem à lei, vão olhar para você que é da circuncisão e vão falar assim: olha aí, cara, o que você está fazendo? Paulo fala isso em Romanos. Bom, então, isso é integrar fé e trabalho. É quando você traz o Evangelho para tudo que você faz. Você não encaixa alguma coisa no trabalho. Tudo que você é e tudo que você faz é parte. Se você faz bem aquilo que você faz, você já está levando a excelência do Evangelho. A ideia de... quando a gente fala sobre pregar em tempo e fora de tempo, é pregar com a boca, pregar com a vida, pregar com a minha família, pregar com o meu dinheiro, certo? É pregar com a vida, pregar com tudo. Então, a cosmovisão religiosa, gente, coloca Deus numa caixinha. A cosmovisão religiosa coloca Deus numa caixinha. Então, tenta manipular. Eu vou manipular, eu não tenho fé que essas pessoas vão amar Deus, então eles vão amar a força. Não importa, eles vão amar a força. Então, a cosmovisão do Evangelho, ela traz todos os aspectos da vida sendo moldados pelo Evangelho. Porque o Evangelho precisa reger cada aspecto da nossa profissão e das nossas ações. E aí o desafio para você é: amanhã é segunda-feira. A hora que você tiver que fazer o que você tem que fazer, experimenta pensar assim: eu vou fazer isso para o Senhor. O que eu faria de diferente se eu fosse fazer isso aqui para entregar para o Senhor? Trabalho na qualidade aqui. O quanto de qualidade essa peça, essas coisas aqui precisariam ter se eu estou fazendo isso para o Senhor? Gente, o resultado de um crente no trabalho deveria ser ou ser perseguido, porque a Bíblia diz que nós seremos perseguidos, ou nós vamos crescer lá dentro. Vamos crescer. Ser promovido. E ser promovido, ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro, ganhar mais influência. Para quê? Para ser testemunha de Jesus. Então, se você não está sendo nem perseguido e nem crescendo na carreira, eu falo isso para mim também, tá, gente? A aula é para mim também. Se nós não estamos sendo nem perseguidos, e de detalhe aqui, gente, não é perseguido porque você é um crente chato, não, tá? Porque se você é um crente chato, você devia ser perseguido mesmo, mas não é por causa de Jesus. Porque tem muita gente que confunde isso. A pessoa vai lá, arma um barraco usando a Bíblia e fala assim: ó, tá vendo? Estou sendo perseguido. Quem já viu isso? Eu já vi, gente. Muitas vezes. Muitas vezes. Isso não é a perseguição que Jesus está falando, tá? Porque, da mesma forma que nós falamos na última aula, se você vai falar de Jesus para alguém, fale em amor. E se você não consegue falar em amor, você vai se tornar pedra de tropeço. E pedra de tropeço, vocês lembram que eu falei da pedra de tropeço na Bíblia, né? Lembra? É pesado, né?
Quando eu comecei a evangelizar e falar sobre as pessoas, Jesus te ama. E aí eu comecei a ter um impacto muito negativo nessa frase. Senão a Beth não ouve. Aí eu falo assim, as pessoas, Jesus te ama. Bem no comecinho, aí as pessoas falam assim, sim, ele me ama, e daí? E aí eu tinha muito respaldo, né? Aí eu comecei a mergulhar mais na escola dominical, na Bíblia, para poder ter o bem de falar. Porque senão, e você pega pessoas que conhecem muito a Bíblia, porque são pastores, são um monte de gente lá que era da igreja, né? Estava lá, e aí você não tem argumento. Então, eu até conversei com uma pessoa ontem, ela falou para mim, por que eu tenho que ir na escola dominical? Você tem que aprender a lei de Deus. Mas eu já sei, porque você não sabe, né? Se você for lá, você não estaria falando isso, né? E eu vim aqui é maravilhoso, porque você aprende mais de Deus, né? Você aprende a dar resposta melhores para as pessoas lá fora, para os seus filhos. Então, estar na escola dominical é mergulhar na palavra, no conhecimento de Deus, né? É muito bom, muito gratificante. E foi na escola que eu aprendi a evangelizar, na escola dominical, porque só Jesus te ama lá fora não basta. Porque se Jesus me ama, por que eu estou aqui? Então, você tem que ter um embasamento bíblico, e para isso, só sentar para aprender. Verdade. Verdade, gente. Eu também já fiz o serviço errado já. E é estudando a palavra, gente. É estudando a palavra e reconhecendo, né? E aí a gente tem um exemplo muito bom para falar disso, José do Egito. José do Egito fez bem o que ele tinha que fazer, lavando o chão de prisão e sendo governador. Ele se destacou em ambos. A desculpa de eu não sou reconhecido porque eu estou lá no buraco, olha para José. José estava no buraco. E o texto diz que o Senhor era com José. José estava na prisão e o Senhor era com José. O Senhor estava na casa de Potifar e o Senhor era com José. José se destaca na prisão, se destaca como governador e é perseguido na casa de Potifar. Perceberam os dois? Então, fazer com excelência como para o Senhor, como diz lá no texto de Colossenses, é a gente trazer o reino de Deus, ou a cultura do reino, e mostrar para o povo. É mais ou menos assim, a gente não vai falar isso, mas é mais ou menos, gente, vocês aí do meu trabalho, vocês não vão fazer isso, tá? Estou dando um exemplo só. Vocês não conhecem como é que é a cultura do reino de Deus? Olha o jeito que eu trabalho. Não façam isso, tá? Mas é isso que vocês têm que fazer. Olha o jeito que eu trabalho. No reino de Deus é desse jeito. É em amor, é em excelência. Na hora que vai começar uma reunião, você percebe que uma pessoa não está bem, você não vai descarregando, você fala assim, você está bem? Eu vou orar por você quando eu chegar em casa, ou agora, tanto faz. Pelo que eu oro por você? Então, José é um bom exemplo disso, tá? José é um bom exemplo. E por fim, deixa eu falar do último ponto, não vai passar aqui. O último ponto é assim, ó. Trabalhar é o meio de beneficiar o próximo. Efésios 4:8, gente, diz o seguinte: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. E aí eu te pergunto, para que você quer ser rico? Ah, Deus, eu quero ser muito rico. Para quê? Para quê? Eu lembro que quando eu criei em Jesus, meados de 2009, 2010, eu lembro que eu falava assim, eu não quero ser rico por coisa nenhuma. Eu não sei o que fazer com o dinheiro. Hoje eu sei. Pode me dar dinheiro que eu sei o que fazer. Então a pergunta que fica para a gente quando a gente fala sobre trabalho, por que é que a gente quer ser rico? Porque se a nossa missão primeira é o reino, como é que a nossa posição evidencia ainda mais a cultura do reino aqui na Terra? Como? E a pergunta que eu quero que fique aqui hoje, está lá no slide, é o último slide que vocês têm aí, é essa daqui, ó, prestem muita atenção nela. Como no meu trabalho ou na minha escola eu posso fazer as coisas para que as pessoas à minha volta possam florescer física, relacional, espiritual, social e psicologicamente? Como que você pode agir no seu trabalho, na sua escola, na sua família, de forma que você possa abençoar as outras pessoas?
Como? Sendo você um estudante, um vendedor, uma secretária, um analista. Encontre coisas, gente. Encontre coisas que te ajudem a fazer as pessoas florescerem. Encontre coisas que te ajudem a revelar a excelência do Evangelho. Deus não te chamou. Isso aqui é sobre jardim. Né? Deus não te chamou para fazer a planta crescer. Deus te chamou para semear e para regar. Quem dá o crescimento é o Senhor. Ah, mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Talvez você não esteja vendo, mas a planta está ganhando raiz aqui embaixo. Então, é isso que significa trazer o Evangelho para o seu trabalho, gente. É naquilo que você faz, você fazer bem, fazer com excelência. É naquilo que você faz, você fazer como ao Senhor. Porque no fim do dia, para os crentes em Jesus, nós já estamos vivendo o governo de Deus e a cultura do reino aqui e agora.